E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Carlos Bocui, que é presidente do PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bom dia, Carlos. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, prazer estar com vocês. Começar falando com o Carlos sobre uma situação que é pontual, é factual, que é uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que emitiu alertas vermelhos de risco de chuva superior a 100 milímetros por dia em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, com possibilidade de grandes alagamentos, transbordamentos de rio e grandes deslizamentos de encostas. Isso a gente está saindo já de mais uma COP. Isso pode ser já um sinal dessas mudanças no meio ambiente, Carlos, diante do avanço do efeito estufa. A gente já pode considerar isso como uma modificação do ciclo natural de chuvas no Brasil? Como é que você está avaliando esse alerta de risco de chuva que em mês de novembro não é muito comum, não é verdade? Bom, nós temos aí uma diferença clara com relação à temperatura média que ocorria, por exemplo, no século passado, da temperatura média que hoje ocorre, né? Então, nós estamos aí comprovadamente com 1,1 grau a mais do que era desde o período industrial. E o máximo que se admite aí, de acordo com o que foi acordado em Paris, na Conferência de Paris, o Acordo Climático, é 1,5 graus. Acima de 1,5 graus, é considerado pela ciência que o clima se torna muito estável. E nesse meio caminho, já com 1 grau, naturalmente, os eventos climáticos já são uma realidade, já não são mais uma previsão, eles não estão mais no futuro. Você vai ter uma maior incidência de imprevisibilidade climática. É o que acontece no Brasil. As zonas, por exemplo, de baixa pressão, que normalmente ocorriam na região do Golfo de Santa Catarina, com a entrada de intempestividade, chuvas muito fortes provenientes do oceano, devido ao deslocamento das massas, ao aquecimento maior, isso acaba acontecendo. Então, o que nós estamos vivendo hoje já é um cenário preliminar do que se prevê para as mudanças climáticas. Agora, Bocuí, também fica cada vez mais tensa a situação quando a gente pensa como o governo brasileiro está preparado para enfrentar essas situações. Por exemplo, para o ano que vem, o Ministério do Desenvolvimento Regional reduziu o orçamento para obras emergenciais de mitigação de redução de desastres, que já era de 2,8 milhões, para 25 mil reais. E pior, os cortes definidos chegam até 99% do orçamento executado. Para a execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas, a redução foi de 54 para 2,7 milhões de reais. Como enfrentar essas situações sem dinheiro? Olha, eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos na sociedade brasileira é que as comunidades diretamente afetadas pelos eventos climáticos, populações que moram em áreas de riscos, áreas sujeitas à inundação, ao deslizamento, essas comunidades elas tenham a possibilidade de se organizar de uma forma muito efetiva para cobrar essa segurança daquilo que depende do Estado no sentido de prover recurso para a adaptação, né? A falta de uma adaptação em solo brasileiro frente às mudanças climáticas é lamentável, porque nós somos um país extremamente vulnerável. Você tem, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com as cartas geotécnicas que são preparadas pelo IPT e por outros órgãos que trabalham visando a estabilidade geológica, aferir a estabilidade geológica, o número de áreas sujeitas a deslizamento é muito grande, assim como a área de inundações. Então, a melhor forma de você combater essa precariedade é organizar a sociedade e ter a sociedade pronta para reivindicar os seus direitos. Se não, muitas vezes até mesmo um recurso que é pequeno, mas que seria destinado para uma adaptação, para uma contenção de encosta, é gasto em festa de Réveillon, em festa de São João, como nós vimos ao longo do ano passado, né? Situações como em Recife, como em outras áreas da Bahia, onde você teve eventos extremos e, de repente, o recurso que já estava lá alocado foi gasto com o turismo, com festividades. Então, é preciso manter um processo constante de controle social sobre essas verbas e da reivindicação daquilo que é necessário para a proteção dessas populações.
Pois é, Bocui. E aí eu fico pensando sempre, esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, ele foi para São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas quando vem esses alertas de grande quantidade de chuvas, eu lembro de Minas Gerais e lembro das barragens das mineradoras, que muitas delas continuam em estado muito preocupante e podem ser bombas que podem explodir a qualquer momento também, né? Então, é interessante esse raciocínio com relação a toda obra que exige segurança, com relação à pluviometria, não é? Se você pensar em todas as construções aí na Serra do Mar, estradas, obras de infraestrutura, tudo isso foi preparado dentro de uma série histórica climática que se previa a máxima de chuva daquilo que já havia ocorrido. Né? Sempre se faz essa previsão com relação ao elemento que já ocorreu, o que permite uma previsão da série histórica máxima. Só que hoje, as mudanças climáticas, elas extrapolam essa área de segurança e os eventos eles são mais intensos, não é? Ou seja, acima daquilo que já ocorreu. Então, essa perspectiva que hoje traz a mudança climática é de que você se prepare para eventos extremos para os quais nós não estávamos preparados quando construímos estradas, cidades, áreas de cuidado necessário, como barramentos, barragens para abastecimento, barragens de rejeitos, barragens de mineração. Então, tudo isso tem que passar por um processo de reavaliação do ponto de vista de segurança, já que a intempestividade é a marca desses tempos. Então, a margem de segurança deve ser obrigatoriamente muito maior. A gente está conversando com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, na semana passada, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a exploração das áreas predominantemente não florestais, como campos nativos e de altitude. Esse texto permite que essas áreas poderão ser exploradas independentemente do bioma em que estejam localizadas. Qual a sua avaliação da aprovação desse texto, desse projeto de lei, pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados? É um tiro no pé, porque essas áreas, que são áreas de altitude, campos de altitude, são áreas que são fundamentais dentro dos ecossistemas para prover a captação de água, de chuvas. Né? Quando você imagina uma área alta, em altitude, com campos naturais, que fazem parte de um bioma, como o da Mata Atlântica, essas áreas elas recebem a umidade, aquilo que foi evaporado das áreas mais baixas, e como elas estão no local mais alto, elas condensam essa umidade e nessas áreas chove mais do que choveria em outras regiões. Um bom exemplo disso aqui para São Paulo, por exemplo, é a questão da Serra do Mar. Você tem os campos naturais no topo da Serra do Mar, nos municípios de Santo André, São Bernardo, que dão a origem até a represa Billings. A água evapora do oceano, condensa na temperatura mais fria da Serra do Mar e chove no Planalto. Então é isso, essa é a função de muitos desses campos de altitude, onde eles recebem água, produzem água para abastecer rios, represas, tudo aquilo que a sociedade necessita, não só a sociedade como cidades, mas também, por exemplo, áreas agrícolas. Né? Então, essas áreas elas prestam serviços essenciais à sociedade. Dizer que ali não tem mata é um absurdo. Vegetação de topo de morro, vegetação de campo de altitude é vegetação rasteira, mas ela tem o seu benefício ambiental garantido. E outra questão, na intempestividade de mudanças climáticas, essas áreas também, uma vez vegetadas, elas atendem à proteção contra a erosão. São locais altos e aí isso impede, por exemplo, o assoreamento de rios, de represas, de nascentes. Né? Então, proteger os campos naturais é proteger a nossa capacidade hídrica, né? O abastecimento da sociedade humana. Então, um projeto de lei que desguarnece permite outra utilização que não a de um ecossistema natural, naturalmente afeta a própria vida humana, porque retira a capacidade de produção de chuva, de produção de água.
Agora, alguns deputados ambientalistas disseram que eles tentaram ainda modificar esse texto original, que antes era muito pior, né? Era aquela coisa de passar a boiada, né, Bucuí, que dizia que não tinha limitação de tempo, os campos de altitude poderiam ser explorados a qualquer momento. Esse texto foi aprovado pela comissão. Agora, isso vai exigir uma mobilização da sociedade civil para que a Câmara, o plenário da Câmara, não aprove esse texto? Olha, nós temos que verificar nesse processo o que significa a questão da constitucionalidade, porque você tem um instrumento que é protetivo, que é lá da década de 90, a legislação já protegia essas áreas, e de repente você entra com um projeto de lei agora fazendo uma flexibilização para uma área que é vital para a sociedade. Então, o retrocesso em matéria ambiental, ele hoje goza de um profundo respeito e de uma defesa muito forte por parte de juristas. Quer dizer, onde se conseguiu proteção ambiental, porque é necessário, você não pode simplesmente retirar essa proteção. Aquilo está sacralizado e é importante. Então, esse retrocesso ambiental, ele sofre uma vedação constitucional. Eu acho que vale a pena pensar nessa perspectiva de evitar o retrocesso ambiental, não permitindo que isso aconteça. É claro que isso é uma demanda jurídica, mas necessita, como você colocou, sempre, todos esses processos legislativos necessitam de ampla articulação social. E o que é lamentável no Brasil, é que você tem, por exemplo, hoje um executivo que durante 4 anos fez um desmantelamento normativo e você tem um legislativo que também caminha nesse sentido, né? Isso é muito ruim para a democracia ambiental, para a proteção do meio ambiente, porque os poderes constituídos eles acabam não funcionando a favor da sociedade, mas sim a favor de interesses econômicos pontuais, né? Que serão também prejudicados com essas legislações que são antiambientais. Agora, você acha, Bucuí, que o novo legislativo e o novo governo vão poder colocar um freio a esses retrocessos? Eu tenho uma perspectiva muito negativa com relação ao executivo, né? A qualidade dos parlamentares, do legislativo, a qualidade dos parlamentares, ela é deficitária do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de formação ambiental e também é muito acentuado o conflito de interesses, ou seja, a presença de deputados e senadores que legislam em causa própria, que são latifundiários, têm propriedades rurais, têm interesse econômico nessas áreas. Então, isso acaba se configurando dentro do legislativo num grande processo de conflito de interesses, onde não se defende a coisa pública, mas sim se defende o interesse pessoal, o interesse privado. Esse elemento, do ponto de vista de democracia, é muito perigoso, porque você não pode só contar com um executivo eficiente, que tenha diretrizes, mas também um legislativo que seja lúcido, consciente, especialmente frente agora à questão das mudanças climáticas, não é? Então, sempre zelar pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário deve ser uma prioridade da sociedade. Nós temos um judiciário lento na perspectiva de ações que terminem obrigando aquele que desmatou a recomposição. Isso acontece na Amazônia, tá? A recomposição do dano ambiental é importantíssima. Então, o Poder Judiciário ele tem que trabalhar claramente nessa linha. Por outro lado, se você tem um legislativo que vai abrandando as coisas, nós ficamos numa situação muito difícil do ponto de vista de construção de um modelo de Estado que seja democrático e que respeite aquilo que nós temos de mais sagrado, que é uma Constituição cidadã e ambiental. O Brasil tem uma Constituição com essa característica, né? Então, o legislativo ele é extremamente importante. Bucuí, para a gente terminar, o grupo de transição do governo Lula, na área de justiça e segurança pública, vai propor um reforço no combate aos crimes ambientais e propõe uma diretoria específica na Polícia Federal para enfrentar esse tipo de infração. Como é que você avalia essa sugestão? Eu acho que nós estamos com um estado de criminalidade generalizado no Brasil, principalmente na região da Amazônia, né?
onde é muito intensa a criminalidade, ela exige um aparato de contenção. Eu compararia o que acontece hoje no Brasil com o que aconteceu em Chicago, na década de 30, nos Estados Unidos. Né? A proporção da ampliação da criminalidade acaba sendo muito grande. Isso gera um processo de enraizamento desse sistema que, você sabe, não envolve só o desmatamento. Ele está ligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à grilagem, está ligado a uma série de crimes como mineração ilegal. Ou seja, você tem uma ampla gama de descumprimento de legislação. E aí tem dinheiro envolvido, que vem de paraísos fiscais, porque essa criminalidade não se faz sem recurso financeiro, muitas vezes. Então, a ação da Polícia Federal, de uma forma muito efetiva, e uma ação junto aos paraísos fiscais, que pode ser trabalhada conjuntamente pela Polícia Federal, Interpol, etc., é cortar o fluxo financeiro que alimenta a criminalidade. Então, eu vejo essa perspectiva de eu diria, uma fiscalização utilizando-se de inteligência integrada, né? Inclusive com elementos econômicos, ela pode ser bastante eficaz para a contenção do crime organizado. Então, é uma iniciativa, sem dúvida, muito bem-vinda. Agradecer a participação de Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo avaliações e comentários que são sempre muito importantes para a gente se posicionar diante das questões ambientais. Carlos, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço. Carlos Bocuí, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.